Às vezes tenho demonstrado para vocês aqui o nosso imensa satisfação, nossa honra, nosso orgulho de ter a presença do professor Sidney Lima aqui conosco nesse encontro. Na verdade, tanto ele quanto a Maria se associam a nós com uma generosidade enorme, nos ajudando a construir esse espaço, construir essa agenda, tornar esse aqui um local de convívio elevado em torno do conhecimento, da cultura em Porto Alegre. Isso é possível com essa generosidade dele e a presença de vocês. Então eu agradeço essa confraria, esse simpósio elevado, que se reuniu em torno das ideias do virtuosismo intelectual, humanístico do professor Sidney Lima, que nos animam a tocar para frente essa agenda. Procurando interpretar também onde vão as motivações, as curiosidades intelectuais da nossa comunidade, procurar atendê-las. Agora mesmo, já é a terceira vez que eu recebo uma sugestão muito bem-vinda, muito positiva, de nós organizarmos eventualmente uma visão sistemática e panorâmica da história da filosofia analítica, talvez examinassem a obra de Platão, examinar os diálogos, depois Aristóteles, examinar. Acho que isso talvez seja uma coisa interessante para num segundo momento a gente determinar ainda mais, nos dá tanto prazer ao longo do pensamento. Então, não terceiro mais, passo a palavra para o professor Sidney Lima. Senhoras e senhores, eu estou com uma visão um pouco atenuada de destino consagrada nem foi tão rápido de Deus. Senhoras e senhores, vamos encerrar esse pequeno mini sítio sobre a teoria do ensino, completando aquilo que eu falei sobre o último dos grandes da história normal, a saber, Wittgenstein, que tem a influência não só que ele fez, mas pelos discípulos dele, principalmente pelo discípulo de um discípulo dele chamado Karl Marx. Ninguém entenderá a história do século XX sem entender Marx e os erros que Marx cometeu, e sem entender Hegel, porque grande parte dos erros de Marx não vem mesmo, mas são produto de erros hegelianos. Eu vou hoje apontar alguns desses erros. Nós vimos que a filosofia de Hegel, como todos os neoplatônicos, tem uma dialética ascendente e uma dialética descendente. Como explica Platão, Plotinho, Hipócrates, Agostinho, vamos para a Idade Média, em Chartres, depois na Renascença, principalmente Jordano Bruno, Cardeal Cruz anos, e depois Spinoza, no neoplatonismo, no lugar da ideia de não esperaria, saiu a saber no judaísmo, textos que entraram na Cabala, e depois no idealismo alemão, exceto Hegel, os restantes, assim chamados idealismo alemães, Wittgenstein e Hegel, são filósofos neoplatônicos. Como tais, tem o símbolo do chafariz, ninguém sabe o método, eu não sei, estou procurando, quem é que inventou aquele chafariz em três etapas, se aquilo é coisa da Renascença ou se já muito antes da Renascença, os neoplatônicos inventaram aquele símbolo do sistema que funciona com terça, antíteses e síntese, e que, portanto, é triático. O sistema de Plotino, por exemplo, começa com, lá em cima, no andar no estilo, o mundo é o patamar mais alto, o mundo transporta para todos os lados e surge o logos, que transporta para todos os lados e surge a alma do mundo. Em Agostinho nós temos bem em cima o Deus unitrino, que transporta em sua superabundância seu amor, criando a natureza, mas pelo pecado de Adão a natureza cai, mas vai ser redimida
quando Deus se faz homem, e nós temos então a natureza ou redimida, ou então, ou seja, Deus ao celeste. E assim vai pela história da filosofia, usamos nós temos uma estrutura igual à de Santo Agostinho, e em regra a estrutura se chama lógica, filosofia da natureza, filosofia do espírito. Sendo que ele, em oposição à maioria dos mais modernos, se deu imenso trabalho e fez de uma forma extraordinariamente bela de fazer não só a dialética descendente, mas também a dialética ascendente. Muitos autores, tanto antigos como antigos, como modernos, como Fichte, nem se davam mais o trabalho de fazer a dialética ascendente, eles pressupõem que Platão tinha feito tão bem estruturado, que isso não precisava ser repetido. Mas Hegel fez uma dialética ascendente do mais alto nível e sem fazer referências diretas de onde ele veio. Isso ele vai fazer depois nas preleções, nas aulas que ele vai dar em Berlim, e que foram copiadas pelos alunos e que hoje fazem parte das obras completas de Hegel, mas que ele mesmo nunca realizou. Ele disse isso em aula e os alunos adotaram e hoje isso faz parte do corpus hegeliano. Ele sabe que ele está bem consciente de sua origem neoplatônica. Na dialética ascendente da fenomenologia, que evidentemente tem que ser feita em 3 etapas, sempre com ideias de síntese, ele vai partir da certeza sensível, Sinneswissen, passa para o entendimento, Verstand, e vai para a Vernunft. Então, os 3 passos, sendo que a certeza sensível é o começo ingênuo, onde nós vemos a multiplicidade das coisas, o entendimento é aquele movimento que, do mundo sensível, destaca os conceitos, e ao destacar os conceitos, corta formando os binômios, que nós já encontramos em Aristóteles e em Kant, por exemplo. Nós também pegaram todos os autores de Aristóteles. A análise separa, mas não junta. E este desvega, esse separar, é um trabalho importante, necessário, mas não é completo, ele é apenas uma antítese. Só que é preciso fazer a síntese, e quem faz a síntese, a terminologia de Hegel, é a razão. Isso traduzido para toda a estrutura da fenomenologia. Para os dias de hoje, significa que nós temos que ampliar o nosso eu, porque o eu que nós vimos, sentimos, experimentamos, numa primeira etapa, é o eu sensível. No momento que a gente começa a refletir sobre o eu, aparece o eu em oposição ao objeto, em oposição ao outro eu, é o entendimento que está cortando e separando. E a razão virá agora e vai mostrar que depois de cortar a identidade de sujeito e de objeto, do eu e do tu, nós ficamos perdidos, porque fizemos o corte, a separação, a cisão, sem fazer a síntese. E a razão, então, vai agora fazer a síntese, o que significa que nós vamos nos dar conta. Eu não sou eu sou tu, eu sou nós, eu sou os gaúchos, os brasileiros, os homens, eu sou o mundo, eu sou a galáxia, eu sou o universo. Então, quando a gente amplia o eu de tal maneira e retorna ao eu singular, neste movimento de vai e vem, é que nós temos a percepção da razão que unifica, portanto, sintetiza a estética do singular e do universal.
E esta é a tarefa da fenomenologia, que, partindo da multiplicidade, nos leva ao primeiro princípio. Este primeiro princípio, que é semelhante ao de Platão, Plotinto e Hegel, vai receber o nome de saber. A gente vai chamar de saber absoluto, ou então, em outros lugares, a razão absoluta. Por quê? Porque no momento em que nós ampliamos o nosso eu, de sorte que todo o universo está lá dentro, isso é absoluto. Não tem nada fora do universo. E não havendo nada fora do universo, o universo é absoluto. E como o eu singular, cada um de nós é o movimento do singular para o universo, a universal, e de retorno, no vai e vem, neste movimento, nós sempre já fazemos a dialética ascendente. A dialética descendente agora é partir deste saber universalíssimo e descer de volta de uma forma sistemática. Isso vai ser feito novamente em 3 etapas: lógica, que é a bacia de cima do capariz, natureza, filosofia da natureza e filosofia do espírito. Eu não dei a necessária ênfase na aula passada para o segundo livro da lógica, em que Hegel faz, no primeiro livro, a lógica de 3 livros, como qualquer trabalho hegeliano, tese, antítese, síntese. No primeiro livro, ele parte do ser vazio de conteúdo, que é igual à razão, quando a razão fica tão ampla que tudo está dentro da razão. Quando tudo está dentro, nada está dentro de forma determinada. Quem pega como ponto de vista a totalidade do universo, perdeu de vista a singularidade deste homem, desta mulher, daquele homem. Então, quando a gente se eleva ao primeiro princípio, parece que a gente pegou tudo, a saber, o universo, e pegou. Mas, por outro lado, a gente perdeu tudo, porque perdemos a concretude dos indivíduos singulares. E agora, na dialética descendente, nós temos que resgatar exatamente isso. Mas este primeiro princípio, e ele, então, ele é ao mesmo tempo o mais rico e o mais pobre. É o mais rico porque ele é o universo. E é o mais pobre porque não há nenhum detalhe explicitado dentro dele. E com isso ele resgata doutrinas platônicas e aristotélicas e também medievais, dizendo que o primeiro princípio é o puro pensar ou pensar o ser. O ser no sentido mais amplo que tem. E aqui em Descartes, quem pressupõe tudo, não está pressupondo nada de determinado. Porque ao pressupor tudo de forma indeterminada, eu não estou pressupondo nada de determinado. E por isso, diz Hegel, escreve, a minha filosofia é aquilo que Descartes e qualquer filosofia moderna, ela é crítica, ela não pressupõe nada. Porque quem pressupor o puro ser está pressupondo o puro nada, ou seja, não há nenhum conteúdo lá dentro. O conteúdo agora tem que ser resgatado na dialética descendente. E na primeira parte, que é lógica, Hegel, no segundo livro, faz uma coisa que nem mesmo os hegelianos aqui contemporâneos estão sempre bem conscientes. Eu até diria que a maioria não percebe o pensamento central deste segundo livro, que tem como título a lógica da essência. Hegel não quer ressuscitar aquela essência dos medievais, ou as formas platônicas, muito ao contrário. Neste segundo livro, Hegel vai fazer a mais ácida e dura crítica contra a metafísica da tradição.
ele vai chamar isso a velha física. Ele vai, então, destroçar os conceitos clássicos de Aristóteles, Tomás de Aquino, substância civis, forma e matéria, a arte e potência, essência e existência. A essência vai ser dissolvida, a aparência vai ser dissolvida, a coisa vai ser dissolvida. Vocês vão colocar isso. Então ele devia parar aí, não, ele vai dissolver a coisa como coisa, vai dissolver a essência no sentido de essência da tradição. O que ele vai salvar, porque tem uma filosofia positiva, ele vai dizer que tudo isso são relações. Desaparece a essência e o indivíduo de Aristóteles e dos medievais, e também de Descartes e dos modernos, e fica agora uma filosofia que vai trabalhar apenas com relações. Não há uma essência absoluta, há sim uma relação absoluta. E tudo então são relações. Ou seja, nós somos configurações de relações. Há configurações que são necessárias, 2 mais 2 são 4. Há configurações, relações, que são contingentes. Ele está com uma calça azul. Depois de fazer essa dissolução da essência, ele vai agora, na terceira parte da lógica, tentar reconstruir a biologia física e depois a filosofia, mostrando que elas são apenas relações. Só que ele faz isso com instrumentos da ciência do tempo ultrapassada. Isso hoje é feito por duas grandes teorias, uma aceita praticamente por todos, que é a teoria da evolução. Nós não temos essências fixas, imóveis, imutáveis. Ninguém tem a essência do homem. O homem é uma etapa da evolução dos primatas, e os primatas vêm, como mostra o código genético, tem a mesma origem que as bactérias ou uma ameba bem simples. E a segunda grande teoria é a teoria de sistemas, em que o sistema é um sistema de relações. E dentro do sistema surgem subsistemas, às vezes interrelacionados, às vezes se opondo, às vezes se excluindo, às vezes se incluindo. E dentro do sistema temos novos sistemas, de sorte que nós, no século XX, na biologia de Bertalanffy, e dentre os contemporâneos, no livro que meus alunos da universidade leem muito, mas assim embaixo da mesa, para ninguém perceber, Fritjof Capra, no livro A Teia da Vida, faz uma exposição da biologia contemporânea exatamente nos cânones da teoria de sistemas, e estes cânones são Hegel aggiornato por século XX e XXI. Então, quem quiser ver a filosofia da natureza de Hegel hoje, pode ler Capra, que nunca leu Hegel, mas o que está lá no livro está exposto de uma maneira moderna, biológica, aquilo que Hegel pensa. The Web of Life, a teoria da vida. É o único, acho que do outro livro que fala da física, eu considero um livro que não devia ter escrito. Mas este livro é um livro que é hegeliano. Eu falei a vocês que Hegel cometeu vários erros. São 3 as principais objeções contra Hegel, que em parte são erros, em parte são deslizes. Vamos analisar. A primeira grande objeção é que Hegel fala em contradição. E a palavra contradição em alemão Widerspruch está lá e não dá para tirar, porque ela perpassa toda a obra. Bom, já os lógicos do século XIX, pouco depois de Hegel morrer, aparecem 2 volumes no grande lógico alemão, frontalmente contra Hegel, porque quem aceita a contradição, há e não há,
ele perde o direito de argumentar. Como Aristóteles diz no livro Gama, onde ele fala, introduz o princípio de não contradição, quem diz ele está sentado e não está sentado sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo, uma tal pessoa está reduzida ao estado de planta. É impossível ter racionalidade se a gente nega o princípio de não contradição. E ele fala de contradição como se fosse, não só como se fosse, ele diz, a contradição é um motor do sistema, é uma das coisas mais importantes do sistema. E o pessoal se apegou a esta palavra, e até hoje são poucos, mas bem poucos os especialistas em Hegel que perceberam que ele está usando a palavra contradição no sentido da palavra contrariedade. Porque na lógica, desde a Idade Média, já antes da Idade Média, contrariedade e contradição são coisas diferentes. A contradição do quadrado lógico, eu digo, todos os homens são mortais e alguns homens não são mortais. Bom, dentro desse plano, portanto, o quadrado está aqui, e eu tenho uma afirmação universal e uma negação particular. Dentro desse contexto, quem nega esse princípio está negando a racionalidade e realmente não pode mais falar. Fica reduzido ao estado de plano. Como Hegel usa esse termo, e a maioria dos hegelianos não consegue explicar como e porquê, o resultado é que a gente pega todo o sistema de Hegel e joga lá com o lixo, dizendo que quem nega o princípio não contradição não pode ser levado a sério. E essa objeção a gente ouve muito, como houve hegelianos dizendo, não, Hegel defende a contradição. Não, ele não defende a contradição. O que ele defende é a contrariedade. No quadrado lógico, o quadrado está aqui, não é assim, é aqui. Então, o que é? São dois contrários em Hegel. Todos os homens são brancos, o contrário, nenhum homem é branco. Então, ambos são universais. E na filosofia de Hegel, trata-se sempre de proposições universais, como em filosofia é óbvio. Então, vou pegar um exemplo para mostrar que dois contrários podem ser simultaneamente falsos. Se eu digo, nenhum homem ou se eu digo, todos os homens são azuis, é uma proposição falsa. Se eu digo, agora aqui não dá, nenhum homem é azul. Não dá porque não vai mesmo. Todos os homens são brancos, nenhum homem é branco. Também não dá. Para outros homens, nenhum. Eu agora não preparei, dizendo para isso. Bom, daqui a pouco vem o exemplo. Mas vocês podem experimentar que há casos, muitos até, em que a gente não pode fazer uma afirmação universal e não pode fazer uma negação universal. Todos os homens são brancos, é falso. E nenhum homem é branco também é falso. Tá? Aí temos um exemplo para terminar. O branco é bem claro. Todos os homens são brancos, é falso. Nenhum homem é branco, é falso. Isso é contrariedade. E quando Hegel fala de contradição, ele quer dizer isso. Ele vai então falar que nenhum homem é branco, que nenhum homem é... Todos os homens são brancos, que nenhum homem é branco, e vai agora construir uma síntese que tem que ser num andar mais acima disso. Ou seja, a cor vai ficar totalmente irrelevante. Pelo menos a cor branca. Aí ele vai fazer isso com a cor preta, a cor amarela, e sempre terá o mesmo resultado, a cor do homem fica irrelevante. E sobra o homem e dá a cor do homem. Bom, no momento que a gente começa a trabalhar com a contrariedade e entende que contradição em Hegel não significa contradição no sentido de Aristóteles e da lógica contemporânea, e sim contrariedade, essa objeção desaparece. Então, não é por este motivo que alguém pode botar o sistema de Hegel em bloco
na lata de lixo. Só que eu analisei, a maioria dos hegelianos ainda continua falando de contradição. E as traduções todas usam contradição, o que causa uma tremenda confusão. E continua causando. Então, o filósofo analítico nem abre o livro de Hegel, porque quem nega a contradição não merece ser lido, nenhuma linha. Ele nunca negou o princípio na contradição no sentido de Aristóteles e da filosofia da língua. Ele nega ele está trabalhando com contrariedades, dois contrários que são errados por serem unilaterais. Eles dizem mais do que o Dini devia dizer. Todos os homens são brancos, nenhum homem é branco. Não são falsos. É preciso seguir um andar. Todos os outros são relacionados. Bom, talvez aí funcione. Reparem como esta foi a primeira grande objeção, e essa objeção não atinge Hegel diretamente. Agora, convenhamos, ele podia ter evitado a tremenda confusão que ele provocou ao usar esse termo. E se ele, na época, 270 anos atrás, usou esse termo, os hegelianos de hoje deviam ser suficientemente esclarecidos para não usar o termo conversão. Porque o uso comum da filosofia não é este. E hoje, quando se fala em contradição, a gente pensa em contradição no sentido aristotélico. E ele está falando em contrariedade. Então, é lamentável, e eu, pessoalmente, prefiro, não uso a palavra contradição, uso a palavra contrariedade. Dois contrários. E quando ele, em certo lugar, diz que a contradição é a síntese entre identidade e diferença, eu, no texto que eu preparei, que já daqui a uns 10 dias está lá nas livrarias, eu boto, em vez de contradição, eu boto coerência. Reparem, não só não é contradição, a contrariedade desaparece porque, de repente, fica coerente. Funciona, não dá. Está conciliado. Então, onde Hegel usou ciência da lógica, contradição, no lugar chave, eu estou usando a palavra coerência. E me sinto totalmente fiel à ideia de Hegel. E, inclusive, tem 2 artigos publicados em revistas internacionais em que eu exponho isso do ponto de vista filológico e ninguém refutou. Só que nos congressos de Hegel, todo mundo continua repetindo que eles defendem contradição. Aí surge um filósofo analítico que diz que quem defende contradição não pode abrir a boca. Os hegelianos, então, são uma raça praticamente em extinção. Só por causa disso, mal entendido. Segunda grande objeção contra o sistema de Hegel é muito mais objetiva e atinge, de certo modo, o sistema. Atinge muito mais que esta primeira, que, na minha opinião, seria fácil de resolver se o pessoal se debruçasse com mais seriedade sobre o texto. A segunda objeção é que Hegel, pela estrutura da lógica precedente, ele vai, querendo ou não querendo, chegar a uma concepção totalitária do Estado e uma concepção necessitária da história. Ou seja, o stalinismo não seria apenas uma invenção de um russo nascido na Geórgia, pode ser inventada de memória, e que ficou ditador, que matou muita gente, milhões de pessoas. Não, aquele totalitarismo, aquilo ali vem de mais, sim, na gente Hegel, sim, e o pior é que vem de mais de trás. Nós encontramos na República de Platão textos simplesmente abomináveis. O próprio Platão percebeu que ele tinha copiado, porque ele escreve depois na velhice as leis nômicas, onde ele enfraquece nesses pontos. Mas na Politeia, Platão tem uma tendência
o totalitarismo, a ponto de dizer que as crianças têm que ser tiradas dos pais logo ao nascer, porque é o Estado que tem que educar as crianças. Totalitarismo, Stalin e o comunismo, em sua forma mais crua, como houve na União Soviética, e como no começo havia nos circuitos de Royal, isso não é uma invenção de Hegel ou Marx, está em Hegel, pelo menos com a tendência. Se a gente for procurar os conceitos lá na raiz, a gente vai ficar em dúvida. Hegel, sobre esse aspecto, é, no mínimo, eu vou dizer assim, ambíguo. Lendo o texto, ele não sabe direito se ele está defendendo uma história livre, um Estado democrático, ou ele está defendendo uma história necessitada. Isso tem a ver com um problema muito grave que Kant tentou resolver e não conseguiu resolver no passado, que é um problema que, inclusive, até hoje vem cientistas, os físicos, dependendo da escola de onde ele vem, mais de 90% dos físicos, eles dizem que o objetivo da física tudo é determinado. De tal maneira que, se eu conheço o ponto de partida de um sistema e as leis que regem o sistema, eu sou capaz de deduzir tudo numa direção e noutra. Eu posso deduzir o futuro e posso reconstruir o passado. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de liberdade não é liberdade. Liberdade é abraçar a necessidade. Entregar-se ao abraço da necessidade. Este é o conceito de liberdade dos autores necessitaristas. E esse necessitarismo já aparece lá em grego. Nós temos em Diógenes Cronos necessitarismo lógico, esses ditos lógicos, e esse necessitarismo está sempre envolvido com a liberdade. Pois se todas as coisas são determinadas ou por lógica ou pelo princípio de causalidade, tudo tem que ter uma causa, e a causa determina exatamente o efeito, então, quando a gente pensa que está escolhendo livremente, na verdade a gente não está escolhendo livremente, a gente está apenas na ignorância das causas que na realidade estão nos movendo. Depois que Freud descobriu o inconsciente, então ficou mais fácil ainda. Eu conscientemente não sei as causas porque eu como Pepsi Cola, Coca-Cola, mineral com gás, sem gás, e eu penso que eu faço uma escolha livre. Na realidade, há algo, se não é consciente, é inconsciente, que me determina para isso. E assim, liberdade no sentido de livre escolha entre alternativas que são por igual possíveis é algo inexistente. Quem afirma o determinismo de sua forma filosófica pura está negando a liberdade e tem que usar a palavra liberdade no sentido de abraçar o destino. Então, destino é uma palavra antiga, grega, e lá na antiguidade, ela às vezes é chamada de ananke, e ananke significa exatamente necessidade. Então, seja necessidade lógica, seja um destino que as fábricas estão descendo, não sou eu que decido. E todos sabem que a tragédia grega está baseada em cima disso. Por um lado, o destino, e por outro lado, aquilo que a gente pensa ser a livre decisão. Este conflito está praticamente em todas as tragédias gregas. No caso de Antígona, ela está agora, tem que decidir se enterra o irmão morto ou se obedece à ordem do pai, rei,
que deu uma ordem, e esta ordem do Pai é a autoridade presente. Assim, enterrar os mortos é a lei dos antepassados. Então, ela está entre duas leis e agora ela tem que decidir. Mas ela não decide ou decide. Ela está sendo levada pelo destino. E quando o coro fala, a gente não sabe direito se o coro está defendendo o destino férreo ou a solução a machado, separar dois mundos. Ele diria, isso é o intelecto que está separando dois mundos diferentes para salvar a liberdade de um lado e para salvar a causalidade determinística do outro lado. Eu, pessoalmente, esse problema continua em discussão hoje, e os físicos, que são os maiores defensores do determinismo causal, começaram a ficar, nos últimos 20 anos, menos, vamos dizer, fanáticos, porque a mecânica quântica não obedece ao princípio de causalidade estrita. E, abstraindo disso, eu não quero, eu entendo, eu não sou físico, não entendo a mecânica quântica como eu gostaria, mas, como tudo indica que nós não podemos viver sem que haja escolha, sem que haja responsabilidade, sem que haja juízo, direito, etc., a solução que eu proponho é que a racionalidade no mundo em que nós vivemos é racional, sim, mas não aquela racionalidade da aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que não se pode pular nenhum número e não se pode nem para um lado, ele seguir aquela série. Esta é a aritmética dura. Mas, além desta aritmética dura, desde a Segunda Guerra Mundial, pelos trabalhos do grande matemático alemão, depois americano von Neumann, nós sabemos que existem outras formas de racionalidade matemática. Isto foi descoberto e, entre os matemáticos, é chamado teoria dos jogos. E há uma matemática que todo mundo reconhece, não há nenhum matemático que negue isso. Inclusive, houve um filme sobre isso, com Independência Brigante, se não me engano, Nash, sobre um autor que inventou coisas fantásticas no cálculo dos jogos, e depois ficou condenado, entrou em loucura. Vamos pegar como exemplo bem claro que eu estou propondo. É um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez tem regras absolutamente necessárias. Então, o cavalo pode andar 2 casas para frente, tem que andar 2 casas para frente e pode andar 1 casa para a esquerda ou para a direita. Isso é dependendo do jogador. Então, a regra dura diz que o cavalo faz um movimento sobre 3 casas, só que ele pode fazer uma e depois 2 para a esquerda, ou 2 para a direita, ou então 2 para a frente, 1 para a esquerda e 1 para a direita. A teoria dos jogos, desde o começo, tem embutida a possibilidade de alternativas opostas, contrárias, não contrárias, direita e esquerda. O cavalo, vamos dizer, vai para frente, 2 casas, vão derivaduras. Mas aquele que foi 2, nós temos a livre escolha dentro do jogo, das regras do jogo, de ir para a direita e ir para a esquerda. Só que essas são as regras duras. Se alguém não obedece a essa regra, terá uma história de xadrez. Então, no caso da matemática dos jogos, vocês encontram a combinação perfeitamente harmoniosa de necessidade com 2, às vezes mais, alternativas contingentes. Pode ser assim, pode ser assado. E o jogador decide. Só que no caso do xadrez da vida, nós somos o cavalo
que vai decidir a esquerda ou a direita. E ao decidir, nós temos que levar em consideração a ética, que é a coerência. No xadrez, ele vai ganhar ou não ganhar o jogo, são táticas, estratégias do xadrez. Na nossa vida é ética, então, a caso em que não há problema de ética, pode ser esse, pode ser aquele, que eu posso tomar água mineral com gás e sem gás, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Às vezes, um lado é ético, o outro lado é antiético. Agora, a racionalidade do mundo tem que ser pensada de acordo com a teoria dos jogos, e se não for pensado assim, se for pensado de acordo com a aritmética clássica ou com a física clássica, que está baseada na aritmética simples, nós temos um determinismo e temos que abandonar a liberdade. Essa é a minha posição hoje, e eu estou dando a minha solução. No tempo de Hegel não havia ainda teoria dos jogos, e Hegel hesita entre necessitarismo e liberdade. E quando ele fala de liberdade, ele nunca sabe direito se ele está falando de liberdade no sentido contemporâneo, de escolher direita ou esquerda, e ter a responsabilidade por essa decisão, ou se apenas nós temos a ignorância das causas que estão nos movendo e que liberdade é abraçar a necessidade. Dependendo do texto, uma interpretação mais provável, o outro texto, outra interpretação. A interpretação oposta é mais provável. Neste ponto, ele fez muito mal, porque em Marx, por exemplo, Marx pegou a interpretação determinística e por isso é que o comunismo é o movimento inexorável da história. E quando há muitos anos atrás, aqui neste bairro, quando eu era estudante, eu ia tomar uma cerveja com um jovem professor e tinha colegas e alunos, vou citar um porque até hoje tem a mesma ideia, o Pilavares, e nós estávamos todos com os copos de cerveja salvando o Brasil e salvo o mundo inteiro. O Pilavares defendia o determinismo escrito. E dizia, vocês, católicos e protestantes, estão numa posição tão triste, que vocês têm que arregaçar as mangas e trabalhar para fazer a grande revolução. Nós, comunistas, nós não temos problema. Por quê? Porque é inexorável. É só esperar que a história vai se deslanchar. E no momento que o proletariado tomar consciência da sua posição, automaticamente haverá a grande revolução que automaticamente vai resolver todos os problemas do mundo. Então, quando o Lula ficou presidente, eu não vi, não por vários eleitores, agora o Brasil está salvo. Por quê? Porque a revolução inexorável deu mais um passo à frente. São duas filosofias da história completamente diferentes, duas éticas completamente diferentes, e em Hegel nós temos uma tremenda ambiguidade sobre isso. Este é o segundo grande erro de Hegel. Um grande filósofo não pode ser tão ambíguo assim. E quando ele é, e a gente assume a filosofia, em grande parte tem que corrigir. Isso tem que ser claramente corrigido. Terceiro ponto é que a filosofia dele, por ele mesmo, é comparada com um círculo. Ou seja, ela chega a um fim. E aí se repete. De tal maneira que depois em Marx nós vamos ouvir atrás que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. O problema é que Fukuyama, aliás, tem esquerda, marxista e agora direita. Fukuyama, nos livros dele, sobre o fim da história, Fukuyama se baseia nessa tese hegeliana que há um fim da história. Bom, um sistema em que há liberdade, em que a história está aberta, não se pode falar do fim da história. O que o Fukuyama, um hegeliano de direita contemporâneo, quer dizer
é que, como a maioria dos países já descobriu e está praticando grau maior ou menor da democracia, a democracia é o último estágio do desenvolvimento político. De tal maneira que depois da democracia não vem mais nada, não há mais nada em cima. Então, o desenvolvimento área, o fim da história já chegou. E Hegel é culpado porque ele tem frases que apontam para essa direção. Só que as frases de Hegel apontam para essa direção, algumas e outras não. E é lamentável, isso é outra entidade que um grande filósofo não pode pôr. Neste ponto, eu corrijo Hegel e vou dizer: a história não é circular. A história também não é espiral, de tal maneira absolutamente calculável, não. A história é aberta. E sendo aberta, pode progredir em certos períodos, regredir em outros períodos. A longo prazo, nós estamos assistindo uma linha de progressão, principalmente da civilização da cultura humana. Agora, junto com essa nossa progressão, nós estamos convivendo com civilizações de, eu diria, 1000 anos atrás. Existe no interior do Brasil, mas nesse caso, artificialmente conservados, índios do tempo da pedra lascada, da pedra polida, e na África a Bíblia. Quer dizer, nós temos então, chegamos ao fim da história, muito bom. Não há fim da história. O que há, se a gente quer falar do fim da história, e a essa correção que eu vou fazer, o fim da história acontece a cada um. Cada um de nós é o centro do mundo. Nós já vimos isso na semana passada. Isso aí não é mania de grandeza nem egolatria. Não. Como cada um de nós é um singular, que só é o que é, se ele alarga o eu de tal maneira a englobar todo o universo, assim cada um de nós é o começo e o fim da história. E a história está começando e terminando aqui. E eu tenho ainda a história tantos e tantos minutos. E logo depois, os senhores terão o prazer de ouvir com você. São os 3 grandes problemas da filosofia hegeliana. E reparem, eu dei ênfase hoje àquela parte destrutiva que Hegel tem e que pouca gente vê, porque é realmente escrito de uma forma para não ser entendido. Eu, às vezes, penso que Hegel escreveu assim para que os bispos protestantes não os aplicassem nele, mas sim que aplicaram em Fichte. E Fichte escrevia claro, o resultado foi que os bispos entenderam, pensaram, e proibiram Fichte de lecionar, perdeu o cargo, perdeu o dinheiro, sem aposentadoria, como nós, 45, e foi ficar professor poucos anos antes de morrer, passou mais de uma década como professor particular, internado na casa de alguns nomes. E Hegel talvez tenha escrito tão complicado para evitar os bichos do PP, o efeito, para ninguém mais ler. E hoje, então, tem uma coisa interessante: a gente disse que a filosofia de Hegel, a crítica à tradição, começa com Nietzsche. Nietzsche vai, então, negar a razão, que é a razão hegeliana, e a razão de toda a filosofia ocidental. E vai negar a religião, para usar uma palavra que expressa isto. Deus crucifixa a razão na cruz de uma religião que tem que ser destruída. E a razão, diz expressamente, essa frase da cruz não é Hegel, mas da razão ele diz: a razão tem que ser demolida a golpes de madeira. E da religião ele diz coisas parecidas. E aí introduz como positiva a genealogia da moral com a moral do super-homem. E a gente então diz que Nietzsche é um grande destruidor da metafísica. Nietzsche é um grande destruidor da metafísica.
Agora, a filosofia das essências foi dissolvida por Hegel de uma forma muito mais radical. Porque Nietzsche faz uma reta e Hegel faz um bisturi. E então, a coitada da razão clássica não sobra nada nas mãos dele. Isto nem mesmo a maioria dos hegelianos percebe. Segundo o livro da ciência da lógica, é um livro que ele chama Dissolução, é um livro sobre a essência. E este livro sobre a essência, a lógica da essência, todo o trabalho dele é dissolver tudo da mera aparência, do fenômeno, da existência, da coisa. No fim, sobra, em Nietzsche, sobra a moral do super-homem. Em Hegel, sobra que tudo são relações. Foi completamente diferente da Nietzsche. Diferente da minha crítica. Nietzsche é a volta primavera e a construção de Nietzsche é maravilhosa, porque o alemão é maravilhoso, é maravilhosa porque é fácil de entender e porque pedaços são tremendamente bem ordenados. São grandes sacadas de Nietzsche dele. Agora, a destruição não é Nietzsche que começou. Quem começou a destruição foi Hegel. E neste livro específico, que naturalmente ninguém, quase ninguém lê, e quase ninguém tem condições de ler, pela dificuldade do texto, como linguagem. Depois dessa destruição que ele faz, sobra tudo, mas com relações. Ou seja, aquilo que eu, na zona passada, disse, se eu pego uma pessoa e tiro todos os olhos, todos os amores, todos os sentimentos, todos os... só sobra nada. Não sobra nada. Ao passo Aristóteles, se eu tiro as relações, sobra a substância homem. Sobra aquilo que é mais importante. E não há essência do homem. Não há substância do homem. Não somos nada se eu tiro as relações. Nós somos um nó numa rede de pescador que é universo. Sobre esse aspecto, nós, homens, somos aqueles corpúsculos da mecânica quântica que não são verdadeiros corpúsculos e sim ondas. E que em determinado momento aparecem como corpúsculos, mas na realidade não são corpúsculos e sim ondas. Isso não é baixo na mecânica quântica, isso aí é, em linguagem de mecânica quântica, a filosofia de Hegel, que eu também defendo. Nietzsche é um destruidor. O segundo grande destruidor é Heidegger. A filosofia de Heidegger vai dizer, nós temos que liquidar toda a metafísica de Sócrates até hoje. E o ponto central de Heidegger é que não existem verdades eternas, porque não existem ciências, não existe nenhuma verdade eterna, nem mesmo teológica da matemática, e ele faz um enorme empenho na análise de toda a tradição, destruindo. Mas ele não lê Hegel direito, embora seja um dos filósofos mais eruditos que nós temos no século XX, mas faz um trabalho de destruição, como Hegel fez, como Nietzsche fez, Heidegger vai fazer. E a violência não é tão ostensiva como Nietzsche, mas realmente é da mesma violência contra, ele quer a morte da metafísica. E metafísica significa só não saber ele. E o que ele quer pôr? Hegel põe relações. Nietzsche põe a genealogia da moral, o super-homem, moral do super-homem. Heidegger põe, no momento que ele destruiu tudo, a gente só pode fazer poesia. Então, o filósofo, depois de fazer o trabalho de destruição, só pode dedicar-se à poesia. Este é, poucas palavras, da filosofia de Heidegger. O Charles, se tivesse aqui, ia ter alguns ataques, mas é exatamente isso que eu não estou interpretando maldosamente Heidegger.
E assim, passo agora, antes ainda, sobre o que eu considero o maior filósofo do século XX, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein morreu em 1952. Eu estava começando a estudar filosofia, já estava, aliás, no terceiro, quarto semestre, sexto semestre, quando Wittgenstein morreu. Eu nunca vi Wittgenstein, nunca assisti uma aula dele. Ele estava na Alemanha e ele estava, no fim, não estava dando aula, ele estava doente e jovem na Inglaterra, onde ele viveu quase um dia. Wittgenstein aplicou, primeiro você está dizendo qual é a origem disso. A palavra, o nome Wittgenstein não deve existir até hoje, é um príncipe. Quando ele começa a perseguição contra os judeus, que vai depois ficar mais gravíssima, o rebelante com o Hitler, mas começa o antissemitismo, e o Império Austro-Húngaro exige que todos os judeus que são cidadãos no Império Austro-Húngaro mudem o nome para ficar com o nome legitimamente alemão. E o avô de Wittgenstein, que se chamava Mayer é uma profissão, moleiro, achou que Mayer, tinha muitos judeus que se chamavam Mayer, e tinha que mudar o nome, então ele foi ao príncipe e perguntou se ele podia usar o nome Wittgenstein. E o príncipe disse que sim. Então o velho Mayer passou a se chamar Wittgenstein. Isso aqui no Rio Grande do Sul ocorreu na liberação dos escravos. Quando foram a libertação dos escravos, 20, 30 anos antes da abolição, começou aqui no interior do Rio Grande do Sul a abolição da escravidão. Nós começamos a abolição antes, isso é uma lei nacional. E eu conheço muitos, tanto do lado negros como fazendeiros do outro lado, que fizeram a mesma coisa que o avô de Wittgenstein e o príncipe fizeram. Então, aqui tinha um grande fazendeiro, herdeiro de grandes terras, etc., que se chamava Carvalho, e todos os negros libertos passaram a se chamar Carvalho. E como era da fazenda do senhor Carvalho, ficou de Carvalho. Então, tem Sebastião de Carvalho, Pedro Leitinho, ué? Aí ele não, o avô era escravo na fazenda do Carvalho, que o liberou. Então, nós temos os grandes fazendeiros do fim do século XIX, libertaram eles, com licença, eles trocaram o nome, que é o nome da fazenda, do dono da fazenda. Isso aconteceu na Áustria, só que o Mayer se transformou em Wittgenstein. Só que não podia usar o von. O von é o sinal da nobreza. Fürst von Wittgenstein. E o filósofo se chama Ludwig Wittgenstein. E não von Wittgenstein. Mas eles vieram para Viena e o pai do Ludwig ficou uma espécie de Jorge Gercal Lampeter do Império Austro-Húngaro. Ele construiu o maior império de aço que havia no centro da Europa. E eram tantas fábricas, era tanta riqueza acumulada, e ele, como o Gertal agora, está comprando, e ficou uma potência econômica. Casou e não praticava a religião judaica mais. Ele era Wittgenstein, casou com uma senhora que tinha muito senso artístico, e sorte que os filhos do magnata Lácio Wittgenstein, ele teve, se não me engano, 3 filhos, 2 filhos, ou 3 filhos no mínimo. Só para ver, eles foram educados para a cultura. É um estudo grego criado por um magnata.
Então, a irmã de Wittgenstein nasceu, era uma mais velha, cercada pelos maiores pintores e compositores e músicos da época. Então, conhecia pessoalmente todos os grandes compositores daquele período. Só para mostrar quem era a irmã de Wittgenstein, quando forem a Viena e entrarem no museu, olhando as obras de Klimt, o maior pintor austríaco daquela época, vão ver um quadro da filha, da irmã do Ludwig Wittgenstein. Os outros dois irmãos eram músicos, e os dois, as irmãs todos dedicadas à pintura e às artes, e os dois rapazes dedicados à música. E em convívio íntimo com Albert Berg, com toda outro rolê que passava por Viena da época. Um deles perdeu um braço na Primeira Guerra Mundial e logo um compositor, os músicos, será que tem músicos? Compositor lá que é o francês, escreveu um concerto para a mão esquerda. Escreveu um concerto só para uma mão, porque escreveu com um amigo dele que tinha perdido o braço na Primeira Guerra Mundial. É o irmão. E o mais jovem da família era para ser herdeiro e levar os negócios adiante, porque só de belas artes, pintura, só de música, a gente não consegue viver. Então, o realista magnata Wittgenstein disse para o filho mais novo, Ludwig, tu vais ser engenheiro e tu vais administrar depois todas as empresas e duplicar tudo que eu quis. E para começar, não fica aqui em Viena, porque aqui só estragam. Aqui tem compositor demais, aqui tem pintor demais, aqui tem arte demais. Vou te botar num lugar que tu estude longe. Mandou para Berlim. Aí ele ouviu o boato que o Wittgenstein de Berlim estava se aproximando de artistas. Chamou o filho e mandou ele para Manchester, na Inglaterra. Olha, em Manchester tu vais agora ter acho no café da manhã, um meio-dia de noite. E o coitado Wittgenstein foi para Manchester muito a contragosto e descobriu que logo deu lá em Cambridge, na Europa, para pouca distância, pelo menos para nós brasileiros, perto de Russell, junto com Whitehead, estava fazendo a fundamentação da matemática e o problema que tinha há séculos e que ninguém tinha conseguido resolver. Estava sendo resolvido e por estes dois ingleses, Bertrand Russell e Whitehead. E no ano de 1910, 1911, aparece a obra fenomenal, a Princípio Matemática, em que, com lógica simbólica, a lógica é o fundamento de toda a matemática. E este livro é definitivo. Ninguém, depois de 1911, fez coisa melhor. E o estado da ciência hoje é esse. Então, Whitehead e Bertrand Russell fizeram isso. E Wittgenstein fugia de Manchester e passava todo o tempo lá em Cambridge. Até o dia em que ele não foi mais esconder, o pai dele foi desesperado pelo um ataque, mas coincidiu esse ataque com Hitler subindo na Alemanha. E o pai do Ludwig, um homem de muito bom senso, disse, olha, ele não vai dar certo. Esse Hitler é um antissemita louco, e a Áustria vai anexar, não vai invadir. Eu tenho que salvar a minha família. Não tem nenhum herdeiro. Ele não disse nada para ninguém, foi para Nova York. E todo mundo pensou que ia comprar uma cirurgia qualquer lá nos Estados Unidos. Ele foi para a Bolsa de Nova York e vendeu todas as ações que ele tinha e todo o império de aço que ele tinha na Europa Central. E ficou o dobro das ações e teve a sabedoria de, em vez de pegar dinheiro, pegou ações de empresas americanas e depositou num banco americano. E voltou para a Áustria e disse, agora vai precisar de dinheiro, e ele falou, Nova York pega dinheiro, nosso dinheiro está em Nova York. E aqui nós ficamos para casa que nós moramos.
Quando ele invadiu a Áustria, ele faleceu, não sei se pouco antes ou pouco depois, mas a família era tão rica que os nazistas não tiveram coragem de botar o dedo nem na irmã, nem no irmão dele. Nenhum deles que paguei deu para campo de concentração, não tive coragem, porque a riqueza era tanta. Bom, mas quando ele viu que não era mais Wittgenstein assim, de investidores americanos, Hitler fez que a América do Sul, a Bolívia agora fez, estatizou. E daí surge a First, Vereinigte Österreichische Stahlwerke, se não me engano, alguma coisa assim. Indústrias de aço reunidas. Isso aí é a fortuna da família Wittgenstein, que Hitler estatizou, e quando eu agora estudei, ainda é estatizado, não sei se hoje ainda está. E o Wittgenstein estava, o jovem Wittgenstein, que lutou na Primeira Guerra, um soldado, um fuzil na mão, o irmão dele perdeu o braço, ele estava lá investido no trabalho da população e faz a filosofia, duas filosofias. Ele faz primeiro, como vou dizer, um último grande sistema, primeiro último grande sistema do século XX. Ele tem a ideia de que aquele trabalho de Wagner e White tinha feito, aquela lógica, é uma lógica que vem da linguagem. E se todo mundo tem que aceitar aquilo, porque aquilo fundamenta a matemática, e todo mundo tem que aceitar a matemática, aceita a matemática, a aritmética, isso aqui, esses símbolos de implicação, símbolos lógicos que nós conhecemos, identidade, diferença, não identidade, ligação formada, ligação material, isso aqui é a gramática profunda da linguagem. E aí ele agora diz, vamos fazer um livro em que eu exponho a gramática profunda da linguagem, e ao expor a gramática profunda da linguagem de forma sistemática, porque Russell fez isso em direção à matemática, e Wittgenstein faz isso para a lógica mesmo, para a filosofia. Eu tenho ali a gramática da linguagem como tal, e a gramática da linguagem tem que ser idêntica à gramática do mundo. Ao descobrir e escrever a gramática da linguagem, eu estou fazendo a gramática do mundo, ou seja, uma nova metafísica. E esta é a primeira e última grande tentativa do século XX, extremamente original, de fazer uma nova metafísica, completamente dissociada das metafísicas anteriores, da tradição anterior. Wittgenstein parte da lógica. E, aliás, ele tinha pouco conhecimento da tradução. Ele conhecia um pouquinho de Schopenhauer e pouca coisa da tradução clássica dos medievais. Hoje, no exame de doutorado daquele, eu rodava. E um livro genial, que eu considero uma obra de filosofia do século XX, é um livro que não tinha título, não tinha prefácio, não tinha notas de preparo, não tinha bibliografia. E ele não fez o doutorado. Aí, na insistência de cada massa dos outros professores, ele mandou aquele manuscrito para Cambridge e ele estava lá na Áustria dando aulas numa escola primária, primeiro grau. Perguntava para ele, para que isso? Porque com a experiência do interior eu vou aprender a gramática profunda, verificar essa minha teoria em fundamento também empírico. E ele estava fazendo isso, mandou a tese para Cambridge e os professores não sabiam se uma palavra aprovar. Porque não tinha título, não tinha prefácio, não tinha uma única nota de preparo e não tinha bibliografia. Fica vontade. Mas o nosso nesse ínter estava fazendo uma das muitas experiências pedagógicas que fez, e os ingleses gostam de fazer, eu levei por outro. Ele esteve numa escola em que não havia leis,
Os alunos tinham às vezes. Então os alunos não precisavam assistir aula. Se quisessem, podiam assistir. Esporte também, se quisessem, podiam fazer. Então o que os alunos decidiam era a lei da escola. Então, se os alunos decidiam que ninguém podia assistir aula, ninguém assistia aula. Então, a nossa achava que, através desse método, iam conseguir educar melhor do que essa educação imposta que nós temos. Então, radicalizou para o extremo de uma liberdade total. E botou tanto dinheiro na escola que toda a fortuna da família dele desapareceu nesse experimento colabora. E ele estava, então, cercado de credores, batendo na porta e pedindo o pagamento de títulos, e recebe de Cambridge, do decano de Cambridge, uma carta em um básico lá, cento e poucas folhas, dizendo: aqui está o teu discípulo, Ludwig Wittgenstein, com essa coisa aí, será que isso pode ser aceito como tese de doutorado? E aí, Bernard Russell disseram um parecer, o célebre, publicado em livro, dizendo que aquilo é uma obra-prima e a continuação do trabalho dele, talvez mais importante que o livro dele em 2 volumes sobre fundamentos da matemática. Quando o decano recebe essa carta, escreve para a Áustria: Wittgenstein, tenha ligeiro aqui e para receber o título de doutor por tempo. E Wittgenstein nunca contrapôs o que foi, recebeu o chapéu de doutor, tirou logo, porque não gostava dessas coisas, e entregou o livro para a Russell e não publicou. Ofereceu para vários editores, inclusive para uma que eu conheci pessoalmente, Fontiques, da Quartela, e o Fontiques disse que era editor, coisas altamente intelectuais, o Efferts, o que lançou Plátano e Procuril, conhecido. O principal erro da minha vida foi que eu recebi tratados para publicar e recusei, dizendo que eu não via naquilo veículo literário e, como filosofia, não tinha condições de publicar, então eu tinha de devolver o autor. E o Wittgenstein, então, devolveu para Bernard Russell. Aí Bernard Russell escreveu um prefácio, hoje estão lá, fazendo os maiores louvores e deu ele, Russell, como editor alemão, para ser publicado. E o editor alemão publicou e ficou, pouca gente se deu conta, aos poucos, de repente, todo mundo se dá conta. Mas aí, quando o pessoal está se dando conta, Wittgenstein volta para lá como professor, para Cambridge, e começa a dar aulas, escreve um livro que tem um prefácio seguinte: o maior erro que eu cometi no Tractatus, a palavra Tractatus é o título do livro, Tractatus Logico Philosophico, em latim. Esse título não foi dado por Wittgenstein em si por Bernard Russell, porque afinal de contas o livro tem que ter título. Mas então não precisa ter bibliografia e notas, mas título tem que ter. Então, esta é, na minha opinião, o livro mais bonito que foi escrito no século XX. Só que é raro. E quem percebe o erro é o próprio Wittgenstein, que no prefácio das investigações filosóficas, que é o segundo livro dele, escreve: cometia um grande erro. Qual foi o erro? Ele pensou que havia uma única língua profunda, de todas as linguagens, e no segundo livro ele teve viajado um pouco, não muito, mas leu muito sobre outros países, do Oriente, não esteve, mas leu. Ele disse que esta língua não é única, existe uma pluralidade de línguas. E se existe uma pluralidade de línguas, existe uma pluralidade de gramáticas. E cada língua é um jogo de linguagem. E cada língua é um jogo com regras próprias. E não existe o jogo dos jogos, ou seja, uma teoria geral do mundo que seria a nova metafísica. Então, o próprio Wittgenstein destrói aquilo que ele tinha feito na primeira etapa. Por isso a gente chama sempre, tem que dizer, que está falando do primeiro Wittgenstein ou do segundo Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein é do Tratados, faz um sistema filosófico, a gramática do mundo, é a gramática da linguagem e a gramática do mundo.
O segundo tem uma pluralidade de linguagem. E isso entrou fortemente nos contemporâneos e no assim chamado pós-moderno. Subsistemas um ao lado do outro. Então, Wittgenstein, por esse aspecto, é um dos pais do assim chamado pós-moderno. Nietzsche por um lado e Wittgenstein pelo outro. E segundo, nós temos exatamente 10 minutos e 30 segundos para discutir. Aí teremos pontualmente abrir espaço para os músicos. Eu não consigo ver, então a palavra está à disposição.